Augusta, graças a Deus, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, eu acho que Augusta hoje, a Rua Augusta, ela é muito mais uma expressão do que a gente chama de transcendência do capital, que é quando já se consolidou e já estamos a pós-modernidade. A gente vive um outro momento e Augusta expressa um outro espaço hoje, já não mais um espaço de tribos, mas um espaço de uma ordenação muito comum. Hoje ninguém mais difere aqui. Na pós-modernidade ainda havia a questão das tribos, de um certo tipo de performance, e isso passou. Até hoje eu ouço piadas de mau gosto, do tipo, você é massoterapeuta e mora na Augusta, como assim? Que tipo de massagem você faz? Então na década de 50, principalmente, a rua ela vira uma zona de lazer da cidade de São Paulo como um todo, as pessoas vinham para cá. Então a Rua Augusta ela funciona nos anos 60 como um local de sociabilidade, principalmente juvenil. É lá onde a gente tem as boutiques, onde a gente tem lanchonetes, galerias, exposições, cinemas. Estudar um pouco melhor a história da Rua Augusta, entender o que está acontecendo até hoje, até chegar nos processos de gentrificação, até chegar na mancha de lazer noturno. Eu fui lá desde 1891, que é quando a rua é alinhada, até hoje, os processos urbanos que aconteceram. Antes de você ter a urbanização e você ter as ruas sendo feitas, você tinha uma chácara. Na verdade, São Paulo era envolto por um anel de chácaras, né? Que é uma das definições que eles falam, que na verdade aqui você tinha duas chácaras. Você tinha a chácara do Capão, que era do Mariano Antônio Vieira, que era um açoriano, era um cara de Açores, né, que veio para cá e comprou grande parte da Rua Augusta. E você tinha da Dona Veridiana Prado, que é onde a gente está aqui. Essa parte aqui era da Veridiana Prado. A Veridiana Prado, ela era mãe do conselheiro Antônio Prado, que foi o primeiro prefeito, né, se fosse considerar assim, da cidade de São Paulo. Então tinha a Veridiana Prado e o Mariano Antônio Vieira, que era um cara mais negociador, assim, ele estava preocupado mais em vender as questões. A Veridiana Prado estava preocupada em manter o poder dela dentro da cidade. E aí, quando sucedeu isso aconteceu também na era posterior. Então, os lotes daqui eram maiores, então você tinha mais palacetes, a casa de elite, tinham mais casas de elite, então tinha pessoas mais ricas que moravam aqui. A chácara do meio ali, que é essa que eu falei a parte do meio, que é essa que eu falei que é do Mariano Antônio Vieira, são lotes menores, que até onde a gente chama agora é onde tem o Baixo Augusta, onde tem as baladas, os prostíbulos, porque são casas menores e eram mais de classe média. Eu moro na Augusta há aproximadamente 12, 13 anos, e o que eu percebo é que não que ocorra entre os moradores uma relação de vizinhança mais afetiva, né? A gente representa o urbano mesmo, é cada um para si aqui. Qualquer pessoa que veio de fora, principalmente nordestes, aqui em São Paulo acaba recebendo algumas piadas, algumas coisas que geram desconforto, ou seja, preconceito mesmo, entendeu? Inclusive eu já, aqui dentro do bar, como a gente prepara as comidas na hora, já teve cliente que dizia assim, tá demorando, né? Mas eu sei muito bem como é baiano sempre no passinho lento. Esse tipo de coisa. Isso foi um dos mínimos que eu já recebi. Uma cliente uma vez virou e falou assim, é baiano, vamos ver se ele tá esperto. Na hora que eu fui atender a mesa. Beleza, eu levei numa boa, atendi ela numa boa, depois ela... desculpa a brincadeira, entendeu? Assim, sabe? As coisas desse tipo. Naquela época não se misturava tanto classe média alta com uma classe mais baixa, ou com elite. Então a rua
o que eu achei mais interessante, principalmente essa parte aqui do Baixo Augusta, ela misturava tudo isso. Não é que ela misturava tudo isso, ela tinha tipologias diferentes. Tinha tipologia de elite palacete, de classe média alta, com influência moderna, Art Nouveau, Art Deco. E por outro lado, você tinha também classe média baixa e você tinha classe média na rua. Então você tinha uma diversidade muito grande numa rua única. Simpático, pá. Eu troco ideia com o cara desse comércio, da Nilta, do Yultec que acabou de abrir, o pessoal da Cobase é legal, mas tem muito cara chato mesmo. Mas é legal como um todo, pessoal. Pelo menos os que trabalham aqui. Alguns que vêm a passeio, não. Não tenha dinheiro para ver. Se não tiver dinheiro, você não entra em nenhuma boca dessas aqui, nada. Aqui é perverso. Augusta foi escolhida como uma ligação para o centro daqui. Na verdade, a rua ela acabava na Caio Prado. Então, essa parte da rua aqui não existia. Aqui onde a gente está, na Praça Roosevelt, era onde eles iam pegar água. Era uma bica de água, assim, era um bairro, era um terreno, entre aspas, aqui não tinha esse conceito, né? Baldio. E você tinha as pessoas, na época, lá em 1870, vinham aqui buscar água, mandavam os escravos pegar água, e tinha pasto, a galera soltava galinha, tinha um rolê todo aqui. Na verdade, o transporte em São Paulo ele nasce da iniciativa privada e não de uma iniciativa governamental. O que quer dizer isso? Quer dizer, não foi pensado de uma forma integrada desde o começo para a cidade de São Paulo ser integrada e você ter um transporte. Era a Light que respondia, a Light que tinha feito o trajeto dos bondes mais modernos na Rua da Real Grandeza. O entroncamento, toda a questão da briga que teve, foi o entroncamento da Rua Augusta, que subia, que era da Aviação Paulista, com a Light. Porque você tinha duas companhias de transporte em São Paulo, que eram diferentes entre elas, com interesses diferentes, que estavam dentro da cidade. Então, o que aconteceu? Quando eles quando a Light começou a construir o bonde da Rua da Real Grandeza, você teve o conflito, porque era bem aonde era o fim ali do bonde 45, da Rua Augusta, que subia e ia para baixo, tá? E aí os funcionários da Aviação Paulista fazem um protesto, não deixam os funcionários da Light trabalharem naquele pedaço, e aí você tem uma pancadaria que acontece ali, mas que no final o governo teve que intervir e a Light acaba ganhando, tá? A Aviação Paulista, ela, se eu não me engano, ela vai à falência, e a Light acaba comprando essa parte e acaba sendo a Light que acaba dominando, tá? Mas isso é um reflexo dessa falta de planejamento, né? Até hoje, se você for pensar, os ônibus da cidade de São Paulo não são públicos, né? Você não tem um plano, não é um transporte literalmente público, é uma concessão. Aí eu acho engraçado que, por exemplo, às vezes vem alguns amigos aqui e falam: nossa, se eu morasse na Augusta eu não ia viver em casa, eu só ia dormir em casa e passar o dia inteiro bebendo, saindo, me divertindo. Só que quando você vem morar aqui, não é isso que acontece. Não dá tempo, às vezes não dá vontade, você só quer ficar em casa às vezes. Comecei a me encantar pela ideia de estudar Augusta porque eu escutava. Eu morava no 12º andar, numa rua paralela à Augusta, e eu escutava o dia inteiro aquilo. Fim de semana era aquele barulho. Enfim, participei, né? Eu convivia também. Mas muitas vezes estava em casa, né, sexta-noite, sábado-noite, e aquela vida, né, aquele barulho, aquela efervescência, eu pensava, como que voltou, né, o que é isso, o que voltou? Na década de 30, é a transição para a segunda época que eu falo no mestrado. Por quê? Porque quando você coloca o automóvel na jogada, você muda completamente todo o alinhamento, toda a tipologia da rua, porque ela começa a responder a uma outra lógica.
que é a lógica da velocidade, do automóvel. Quando o automóvel deixa de ser um artigo de luxo, um artigo de elite, e ele começa a ser massificado, a rua começa a ficar também com trânsito, né? Começa a ficar muito maior. Você começa a ter um aumento do número de automóveis na cidade de São Paulo, na década de 60, principalmente. 50 começa o crescimento, mas 60 e 70 você tem a crise do automóvel, né? Uma lógica que é, eu quero ir para aquela loja, eu vou parar na frente da loja, não vou parar longe e andando para a loja. Entrei na rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora, fiz curva em 2 rodas sem usar a buzina, parei a 4 dedos da vitrine, legal! Então a gente tem na música, já no começo dos anos 60, a música do Rony Cordi, retratando um pouco essa juventude, quase essa juventude dos anos 50, que é aquela ligada ao James Dean, da velocidade, né? Então, a pessoa que anda na Rua Augusta com seu carro a 120 por hora, que para 4 dedos da vitrine. Então, é uma questão de violência, é uma questão de ímpeto, de velocidade juvenil. Então, na década de 50, principalmente, a rua ela vira uma zona de lazer da cidade de São Paulo como um todo. As pessoas vinham para cá, porque você tinha os jovens que frequentavam a Rua Augusta por causa dos colégios, saíam e já iam comer, e já iam para esses lugares. A rua começa a virar essa zona de lazer, e aí depois é chamado isso, esses jovens que frequentavam aqui, que gostavam de rock, gostavam de novos movimentos da Jovem Guarda. Não consigo entender pra que eu fui gostar tanto daquela garota. A visualidade que começa a aparecer pra gente nos anos 60 com a Jovem Guarda, ela é aquilo de mais chocante, de mais moderno, de mais inédito que acontece na sociedade naquele momento. Eu estou falando em termos de imagem. É justamente nessa questão de que a gente tem um grupo sendo transmitido, né, pela televisão, um tipo de comportamento, manifestações, uma moda, né? E onde isso vai acontecer? Se a gente for pensar nos atores e atrizes sociais, nos indivíduos, nas pessoas, onde elas estão, onde elas se relacionam, né? Onde elas vão para ver essa moda, onde elas vão para ser vista, onde elas vão para se relacionar. Então, a Rua Augusta, ela funciona nos anos 60 como um local de sociabilidade, principalmente juvenil. As lojas elegantes, o alto comércio, a sofisticação das pessoas fizeram desta rua um local onde se mesclam tipos excêntricos, nem sempre da alta burguesia, com sua ocupação habitual. Ver vitrines, atualizar-se com a moda, nem sempre comprar. Tomar chá, encontrar Ricardo com a nova namorada, ouvir os discos da semana, comprar talvez um novo livro. Os camelôs são bem interessantes, assim, porque na década de 90 eles começam a se espalhar mais, até porque São Paulo e o Brasil estavam numa crise econômica maior, né? É a época da hiperinflação, o plano Collor, você tem, na verdade, vários problemas que acontecem e aí o comércio informal naturalmente cresce, que nem cresceu agora, né? O comércio informal agora com a crise econômica também explodiu. Você tem uma inteligência ali de os livros, os filmes que são vendidos. O que acontece com os camelôs também? Na parte do meio, à noite, ele começa a se adequar ao público também. Então você tem venda de bebida, tequila, eles começam também a ter uma inteligência comercial, porque eles sabiam que as filas são gigantes ali nos bares e nas baladas principalmente, né? Você começa a fazer venda ali, então é muito interessante olhar, acho que esse ponto que você falou é bem legal, olhar o camelô é olhar também o que está acontecendo na cidade, porque ele é o primeiro que se adapta àquilo. E essa Augusta que eu vejo hoje eu já não curto tanto, né? Porque não é uma Augusta para mim, para alguém da minha idade, por exemplo. Essa Augusta é muito jovem, né? E o jovem traz uma forma de comportamento que não que me assuste, mas que me desagrada. Esse jovem não vê mais nada, né? Porque eu acho que ele não tem mais nada. Porque o que caracteriza o mundo contemporâneo mesmo, né? Está vazio demais. A sociedade do vazio do Lipovetsky. E que eu até não acreditava em Lipovetsky na década de 90, mas eu estou vendo que ele está valendo muito mais agora. E é uma pessoa que não traz nada mesmo, não tem representação nenhuma nem com os amigos, nem com o próprio espaço. E não sei nem se no espaço que eles sentam para, de alguma forma, satisfazer uma necessidade ali imediata, né? Então, é essa presença desse novo circuito de indivíduos que vai alterar o próprio ritmo da Augusta. Mas faz parte da história, né?
Eu imagino que daqui a 10 anos a Augusta vai ser outra também, ou 12 anos, né? Depois outra Augusta também, né? Só espero que para melhor. A Rua Augusta, ela teve esse boom nos anos 60 e aí tem algumas evidências, né, de por que ela teria no final dos anos 60 tido uma perda como local de sociabilidade. De tudo que eu pesquisei, a maior evidência seria pelo endurecimento da ditadura militar, realmente, porque se começa a já não ser mais possível os jovens se reunirem, isso começa a ser visto como subversivo, começam perseguições. Então, você estar vestido como jovem, se portando como jovem, né, num local público, digamos, começa a ser perigoso. A rua, principalmente Baixo Augusta, aqui, ele vira um outro tipo de lazer. Então você começa os inferninhos, que são, na verdade, estabelecimentos bem pequenininhos, assim, que você tinha, tipo, bebida, baladas, assim, mas muito mais transgressivo. Você começa um movimento de motoqueiros que começam a descer a rua uma paulada muito grande. A rua começa a mudar, mas ela ainda responde ao lazer, ela ainda é lazer. E também você tem uma outra influência, que aí é o jogo de classes, a luta de classes que sempre aconteceu na cidade de São Paulo, que a rua começa a ficar visível demais e a classe mais baixa de bairros da periferia começam a vir para cá também. E até por um elitismo muito dessas pessoas, a elite começa também a sair e achar que está popular a rua. E a rua começa a ser cada vez mais transformada e tendo uma outra forma de transformação. E aí na década de 80, 90, com todo esse cenário que eu contei para você, começam a se instalar os prostíbulos. O que eu acho que aconteceu é a própria concorrência do sistema, assim, em relação à prostituição, né? Primeiro, a questão imobiliária. Eu acho que a prostituição, ou as casas de prostituição, se localizavam em edifícios tradicionais e a especulação veio, derrubou esses edifícios, construindo prédios hoje, um primeiro ponto, né? Ou seja, tiveram que sair daqui, mas devem ter ido para algum lugar, não sei para onde, mas devem ter ido. Outro ponto é que nessa sociedade da comunicação, nessa sociedade midiática, elas passaram a ter uma concorrência dramática, né? Que é as próprias meninas que você encontra na internet, né? nas redes específicas, né? E aí você já pode, de uma forma sacana mesmo, já olhar o produto antes, olha que absurdo. Aí você já analisa o produto, né? Que no caso esse produto que eu estou falando é o corpo da mulher, né? Que absurdo. Lá pro fim de 90 e começo de 2000, assim, principalmente, que ainda era muito povoado pelos prostíbulos e por essa zona alternativa, você começa uma reapropriação da classe média alta da rua, que até então você não tinha tanto essa frequência. O que eu quero dizer com isso? Na verdade começa um pensamento e uma nova forma de olhar a rua e de frequentar a rua em alguns estabelecimentos. Então, por ser mais... Pensa assim, a rua, ela é uma rua, entre aspas, vistas como deteriorada, mas que é perto dos metrôs da Paulista. A linha verde, quando inaugura, dá um boom muito nessa região. Ela é perto do metrô, ela é de fácil transporte, ela tem equipamentos culturais, então tem teatro, tem bar, tem restaurante que eles resistiram. Ela tem os prostíbulos também e também tem algumas casas noturnas que começaram a se instalar aí porque era barato. Era um lugar muito central, muito perto da Paulista e do centro, que era barato. Quando eu falo por aí que eu trabalho na Augusta, as pessoas, óbvio, dá logo aquele susto. Nossa, na Augusta, ali é lugar de onde só tem pessoas malucas à noite, pessoas de todos os estilos, muita diferença, eles falam muito, na realidade, que tem muita bagunça por aqui. Na maioria das vezes as pessoas se esquecem disso. Acham que aqui é só um local de diversão para que quem está aqui só está se divertindo. Mas temos nós, estamos trabalhando para atender quem vem se divertir, né? Acho que a Augusta funciona nesse sentido. É claro que no momento também que o poder imobiliário, o mercado imobiliário, começa a visar esse lugar como um local movimentado, que tem gente investindo, os imóveis começam a aumentar. A gente tem um fenômeno chamado de gentrificação, né? Que é isso de você, de uma certa forma, reformar esse bairro para dar uma nova roupagem e atrair um novo público. E o que acontece?
começa a valorizar a região. Porque você tem uma classe média alta vindo muito aqui. Quando acontece isso, as pessoas que frequentavam antes, que não necessariamente eram desse filão, tá? Começam a ser expulsos. Expulsos por quê? Você entra num boteco aqui na Rua Augusta hoje, a cerveja não sai por menos de R$ 9. R$ 9 sendo muito bondoso, né? R$ 13, R$ 14 o litrão, 600 ml. Isso é caro para as pessoas, né? Tipo, não é todo mundo que vai tomar 4 cervejas aqui e vai gastar R$ 60 numa noite. Quem está disposto a fazer isso é da classe média alta e de lugares assim. Então, o que acontece é, essas pessoas começam a ser expulsas, o prostíbulo começa a acabar. Qual que é a ideia do prostíbulo, né? Você vai vir aqui, vai usufruir do serviço, mas você não quer ser visto. Ele é anônimo. E hoje ela passou a ter uma presença muito grande da especulação imobiliária, né? Ela vai se transformando, vai se demolindo aquilo que era mais histórico, mais antigo. Pelo menos os 9 ou mais prédios estão sendo construídos aqui. E o que você vai tendo? Aquele condomínio típico de uma sociedade doente, né? Que a pessoa mora, fecha o portão, se isola do espaço externo que é a própria rua, e a rua passa a ficar à mercê. E outro ponto também que eu acho é a falta de política pública em relação aos próprios espaços, né? Quando se pensa nessas construções, não se pensa mesmo em como isso vai, de alguma forma, influenciar no próprio espaço externo da rua, né? Você vê prédios construídos hoje voltados com um muro, né, para a rua, né? Você não tem mais nem a porta do prédio para a Rua Augusta. Isso vai matando esse espaço. É muito triste, porque o que você está vendo é uma constituição de lazer e de reapropriação urbana que, justamente por se reapropriar por uma elite diferente, expulsou muita gente e acabou expulsando o próprio lazer. Mas hoje você não vê um lugar de lazer que nem a Rua Augusta era em 2005, de 2005 até hoje, mais ou menos, que ainda tem bastante, mas tende a desaparecer. Você não vê um outro lugar vindo com força. Mas tem uma empatia enorme com esse espaço louco mesmo, acolhedor acima de tudo, acolhe todo mundo e acolhe para chicotear mesmo, né? Aqui se você tem que se virar, você está sozinho nesse universo. Mas ela te possibilita, por toda a loucura que ela traz, que você de alguma forma encontre algum espaço para dar conta de si mesmo e sobreviver nela. E a Augusta é só mais um desses espaços, né? Você tem vários. É que a Augusta é única nessa cidade, eu acho. E cada um vem para cá para isso, né? Não muito para ser acolhido, muito mais para gastar tudo que possui num período muito curto que essa pessoa tem, né? Porque no dia seguinte ela vai ter que devolver tudo aquilo que ela gastou na Augusta para a ordem do próprio sistema. Então é um momento muito legal e muito louco, né? Porque as pessoas são tão loucas, principalmente a partir das 23 horas até umas 4 da manhã, as pessoas enlouquecem aqui. E enlouquecem por quê? Porque é o momento de enlouquecer mesmo, já que elas são loucas no cotidiano, mas aqui é a hora total de se liberar para essa loucura, e se liberam mesmo. Vão pro palco, sem receio. E Augusta possibilita.